Seja muito bem-vinda! Essa pergunta aqui tá chegando muito pra mim. Qual baralho de tarô eu devo levar pras aulas gratuitas do Beabá do Tarô? Gente, primeiro ponto importante, não precisa ter um baralho de tarô pra participar das aulas gratuitas. Vocês podem ir sem tarô e vão aprender tudo o que eu tô levando lá pra ensinar pra vocês, porque é um passo a passo pra começar do jeito certo. Inclusive, a primeira aula, gente, é uma aula só pra eu te ensinar qual o melhor tarô pra começar. Então, nessa aula, eu vou te explicar o porquê. Não simplesmente vou te dizer, começa com esse aqui. Não, eu vou te explicar o porquê, tintim por tintim, você vai sair sabendo e aí vai poder fazer sim sua primeira e melhor escolha ali pra começar do jeito certo no tarô. Mas se você já quiser se preparar, pode comprar um tarô desse aqui, ó. Um desse sistema aqui que eu tô deixando no vídeo. Existem várias versões dele, mas você procura por uma delas, vai estar muito bem servida. E na aula eu vou te explicar o porquê que esse é o melhor tarô pra você começar. E caso você não tenha se inscrito ainda no Beabá do Tarô, toca no link da bio e se inscreva agora.